Olá a todos. A Magazine Imobiliário abriu no dia 1 de novembro e vai se estender até dia 31 de dezembro as inscrições ao Prémio Nacional do Imobiliário 2023, que no próximo ano vai celebrar 25 anos. Nesta edição, procedemos também a alterações no Prémio de Excelência em Eficiência e Sustentabilidade. Neste contexto, convidámos Paulo Santos, Director of Management and Certification System da ADN, Agência para a Energia, para questionar sobre as questões da eficiência energética versus promotores imobiliários. Paulo, os promotores imobiliários já fizeram, de facto, um mindset em matéria de eficiência e sustentabilidade, ou ainda nós temos aqui um grande e longo caminho a percorrer? Olá, Carla, muito obrigado. Há realmente ainda um caminho a percorrer. No entanto, claramente já se evoluiu muito, né, nesta matéria. Há um claro progresso da forma como os promotores encaram o tema da eficiência e da sustentabilidade. Na realidade, até isto aplica-se a toda a filiera da construção, não apenas os promotores. Isto acontece não só por exigência do mercado, naturalmente, mas porque a legislação agora também está a trabalhar os aspectos de natureza mais financeiro. Ou seja, a esfera financeira também entrou aqui no jogo, digamos assim. Já não são só regulamentos técnicos, como era até agora, em pôr requisitos e padrões de qualidade. Temos também as entidades financeiras que agora têm que cumprir com rácios de investimento verde e isso faz com que puxem por todo o mercado de forma associada. Portanto, é um estímulo adicional, claramente que obriga os promotores a repensarem os seus projetos desde o princípio e trazer estes aspectos para a primeira linha. Isto, no fundo, acaba por traduzir uma experiência acumulada, até por via dos certificados energéticos. Foram os primeiros a trazer esta dimensão da métrica e da forma como diferente olhar para os aspectos ambientais nos projetos. É algo que hoje já nos é muito familiar, mas que há 15 anos atrás, eu recordo, há 15 anos atrás, quando começaram os certificados, era algo bastante disruptivo. De repente passámos a ter uma métrica para olhar para o desempenho energético do edifício, uma métrica fácil de comunicar e de entender por todos e que permitiu estabelecer padrões mínimos de qualidade. E isso fez com que todos os edifícios passassem a ter um desempenho mínimo de eficiência muito relevante. E permitiu também comparar objetivamente os edifícios. O que é que são melhores, o que é que são piores, em termos do desempenho energético, do conforto, daquilo que será uma fatura energética prospectiva. Portanto, isso foi basilar e progressivamente foi traduzendo para a primeira linha da conversa a questão da eficiência energética. A tal ponto que hoje em dia, os edifícios novos já todos têm que ter uma classificação de topo, A ou A+, e têm que ter as necessidades de energia cobertas por energias renováveis. Portanto, são os Nearly Zero Energy Buildings, que são edifícios de altíssimo desempenho e que hoje já são um padrão para edifícios novos, há 2 anos para cá. E isso aconteceu sem disrupção do mercado, sem haver grandes resistências, porque o mercado encara esta experiência de forma natural. Temos agora que saltar para outras dimensões, para além da energia. Por isso nós já dizemos que temos que ir para além da energia. E olhamos para a eficiência hídrica, por exemplo, temos um sistema, a ADN lançou o sistema Aqua+, para ver a classificação de eficiência hídrica dos edifícios, olhar para a eficiência dos materiais e dos recursos. Temos também uma dimensão social, onde temos que ver como é que o ambiente construído contribui para a melhor qualidade de vida dos habitantes, dos ocupantes dos edifícios, e finalmente uma dimensão de governação, que tem a ver com envolver os ocupantes e os utilizadores do espaço naquilo que são as decisões relativamente àquilo que é a sua vivência. Portanto, na prática trata-se de transpor para a prática os critérios ESG, Environmental, Social and Governance. Estão em voga agora. Exatamente. Utilizando a boa experiência que já temos com a certificação energética para trás. Portanto, construir sobre essa experiência e avançar para outras dimensões. Mas diga uma coisa, nós, como eu disse no início, o âmbito aqui deste encontro de hoje não é só falar deste caminho que foi muito importante que a ADN deu e que de facto fez alavancar aqui a certificação, sobretudo em Portugal, que é inexistente, a verdade é esta, e estamos a dizer que de facto há um longo caminho dos promotores. Pensa que estas introduções que nós vamos introduzir este ano, passo o pleonasmo, ao OPES, portanto, aquilo que nós designamos de Prémio em Excelência em Eficiência e Sustentabilidade, que nós temos aqui numa parceria entre a Magazine Imobiliária e a ADN, acha que esta pode ser uma forma de motivar, de incentivar os promotores imobiliários, de facto, a apostar nesta parte mais sustentável na hora de pensar um projeto, na hora de investir num projeto em Portugal? Claramente, o que nós estamos a desenvolver aqui, no âmbito do Prémio de Excelência de Eficiência e Sustentabilidade, no âmbito dos Oscars do Imobiliário,
é claramente aqui de bravar um caminho que até agora estava a ser timidamente bravado. E aqui afirma-se de forma muito clara. Portanto, nós estamos, na prática, a cumprir com aquilo que acabei de referir há pouco, de ir para além da energia. E, portanto, nós respondemos ao desafio da Magazine Imobiliária, embora nos colocou, para revisitar o regulamento anterior que tínhamos. O prémio já tem alguma data, mas tinha perdido alguma força nos últimos anos. E tentámos conciliar dois objetivos que vocês nos lançaram e bem. Simplificar e agilizar as regras da candidatura e, ao mesmo tempo, alargar os critérios de avaliação para outras dimensões além da energia. Portanto, essa foi a grande revisão que houve na forma como os prémios estão previstos. Conseguimos, assim, envolver mais os promotores a apresentar candidaturas. Tivemos mais candidaturas no ano passado e a expectativa é que este ano tenhamos ainda mais. Na prática, significa que os promotores que desenvolveram mais esforços na área da sustentabilidade vão mais facilmente, por via dos prémios, destes novos critérios, mais facilmente reconhecida aquilo que é a sua excelência no trabalho que estão a fazer isso. Nós, na prática, o que fizemos foi, naquilo que era o habitual requisito, que era a classe energética já mais conhecido, juntámos também por via do que está no certificado energético outros aspectos relacionados com o conforto dos ocupantes no edifício, olhar para aquilo que é indicadores que traduzem esse conforto, sem esforço adicional, portanto, no próprio certificado, não é preciso ir mais longe. Introduzimos aqui outras certificações nacionais, algumas nós próprios na ADN desenvolvemos, o tal certificado Aquamais, que falei ainda há pouco, a etiqueta de janelas classe mais, e também outro sistema nacional, desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico, o sistema Liderá, e que na prática avalia a sustentabilidade. Olhamos também para as certificações internacionais, que boa parte dos promotores, até os que obviamente são estrangeiros, têm particular sensibilidade, como o BREEAM e o LEED, e olhamos também para algumas novidades também nos sistemas internacionais, no sistema WELL, por exemplo, que é para classificar o bem-estar e o conforto dos ocupantes em relação ao edifício onde estão a vivenciar. Portanto, introduzimos esses aspectos antes e este ano robustecemos ainda mais com a avaliação de outros aspectos que também mantendo sempre a simplicidade da candidatura. Ao nível da certificação, do nível de certificação de cada uma das entidades, vamos diferenciar aí. Portanto, não basta ser apenas a certificação, temos que ver qual é o nível dessa certificação, também nas internacionais, e olhar um bocadinho para aquilo que são os aspectos de qualidade dos materiais e a avaliação do ciclo de vida também. Portanto, vamos um pouco mais longe neste esforço, sem complexificar, apenas mantendo a mesma lógica. Portanto, vamos assim ter uma apreciação mais holística, mais abrangente, nos empreendimentos relativamente à eficiência energética e à sustentabilidade, mas sempre baseada na questão das métricas e das certificações que facilitam e credibilizam toda esta avaliação. Em termos de ambição, queremos, e eu acho que é um objetivo que estamos bem lançados, afirmar os prémios como, digamos, um padrão que estabelece aquilo que são as referências para os promotores na sua aproximação, no seu alinhamento com os critérios da ESG. E eu acho que isso é muito interessante, é um trabalho fantástico que a Magazine Imobiliária tem feito, que é realmente, temos em conjunto, trabalharmos na aproximação daquilo que possa ser um padrão para os promotores nos critérios da ESG, porque não existe esse padrão ainda definido e aqui há uma oportunidade de, no fundo, nos afirmarmos. Assim, na prática, o PES é uma espécie de instrumento de política pública. Na realidade é isso. Sim, estamos a promover e estamos a aproximar-nos daquilo que é um objetivo que motiva os promotores à eficiência e à sustentabilidade, mas que alinha com as necessidades do país. Isto porque, claramente, há aqui um espaço a percorrer e é ótimo ter este instrumento para poder trabalhar em conjunto nesse sentido. Bom, então, o que nós desafiamos aqui, obviamente, aos promotores, que venham a jogo, digamos assim. Candidatem-se, vejam o regulamento, candidatem-se, venham a jogo, pois não tem nada a perder, na realidade. E, aliás, só temos a ganhar. É o país e é o planeta que tem a ganhar por termos edifícios e empreendimentos cada vez mais sustentáveis. Deixamos então aqui o repto para os promotores imobiliários se inscreverem neste prémio. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigado.